Aleluia, Deus é bom. Amém. Fique em pé no nome de Jesus. Aleluia. Vamos falar com Deus. Amém. Mais uma aula, nossa segunda aula desse assunto, né? De antropologia. Lembrando que nós estamos falando de antropologia bíblica. Amém. Nós estamos falando do homem segundo a Bíblia. Não estamos apegados tanto à antropologia na linhagem da filosofia ou da meramente humana, mas a antropologia no sentido bíblico. Porque é importante ter esse cuidado, porque hoje nós vamos entender o homem segundo Paulo, o homem segundo Jesus Cristo, segundo as Escrituras, e às vezes, ou na sua maioria, vai divergir. Amém? Pai, te damos graça por esse tempo, Senhor Deus e Pai, te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, Pai. Fala conosco, Pai querido, te abra a mente, nós possamos, ó Pai, de verdade, Senhor Deus, estar alinhados. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável, se manifeste em cada um de nós. Com o coração aberto, nós pedimos, Senhor, vem nos instruir, vem nos ensinar, no nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. Jesus, graças a Deus. Amém. Sentem, queridos, no nome de Jesus. Importante lembrá-los que quem não pagou ainda, pague, por favor. Glória a Deus. Amém. Os que estão online aí também, que vão assistir as aulas depois, mantenham em dia aí, porque todo mês a gente tem que pagar lá os valores. Amém? Posso ouvir um amém, pastor Cleber? Amém. Glória, Jesus. Aleluia. Vamos lá. Eu tinha deixado uma liçãozinha de casa, vocês leram? Amém. Essa lição de casa ela se faz necessária porque ela vai falar muito profundamente sobre a bioplasmática ou as mazelas dela. Então eu preciso que vocês estudem bem essa questão, a procriação hioloplasmática ou bioplasmática. Então, quem leu já viu que é um negócio bem legal. Pode falar, pastor. Eu estava lendo essa lição que está falando, e estava vendo que Deus, quando ele estava falando aqui na apostila sobre a área sexual, né? Sim. Que não poderia ter Que não haveria. a carne, só como fosse de Maria, né? Sim. Através do Espírito Santo. Eu queria entender essa parte, porque assim, eu tinha uma ideia que Deus tinha, né, para fazer mesmo carne com carne, né? Então, porque nós é carne hoje, Por causa do pecado. por causa do pecado. Mas antes do pecado não seria. A gente imagina que antes do pecado o homem era 100% espírito. Ele não teria a necessidade e não existiria a relação sexual, como se é hoje. A prova disso foi Maria, concebida do Espírito Santo e achou-se grávida. Então depois vocês leem, isso é matéria para casa, tá? Vocês leem, a gente discute, debate aí. Alô? Amém. E tem um exercício aí para vocês, mas é muito, muito, muito bom. Querido, não é que a gente vai mudar nada da doutrina, não. É que a gente está acostumado ao ser humano, o homem físico. Evolução, não evolução no sentido científico da evolução, mas o homem que foi desenvolvendo a partir dele perder a essência de quem ele era. Depois que o homem perdeu a essência do ser espiritual, que ele perdeu a essência do direito espiritual, ele se tornou um homem mortal, e foi aí o problema. Ele ia viver eternamente, ele não haveria necessidade nenhuma. Ou você acha que do dia que Deus fez Adão e Eva até o dia que eles pecaram não fizeram nada? E a ordem foi dada no primeiro momento: vão, fecundem, multipliquem. Bom, deixa isso para lá, esse assunto vocês leem em casa. Vamos lá. Existência e natureza do homem. Estão comigo aí? Página 18. No relato da criação em Gênesis, a presença no homem, no mundo, é atribuída diretamente a Deus. Só por este ato, pelo Deus de amor e poder, o homem foi criado, que é a palavra bará, é formada de assá, ou seja, mediante este ato criador, o homem foi levado a existir numa dualidade de relacionamento simultaneamente com a natureza e o próprio Deus. Deus o formou, Deus o
Quando criou, a palavra bará, a palavra veio e o homem tornou-se alma vivente, da própria natureza. Então não foi, lembra que nós estamos falando de teoria da evolução, amém? Não foi uma evolução progressiva. Não foi do macaquinho que foi melhorando e chegou ao homem. Foi de uma palavra que Deus disse, estabeleceu, e o homem tornou-se alma vivente. Foi formado do pó da terra e dotado com vida para a alma, pelo fôlego de Deus. Deus é a origem da vida, e o pó é a matéria-prima da existência. Então ele pegou a matéria-prima que é pó, e fez o homem. Assim como se você parar para analisar a criação em toda a sua existência, ou em todo o seu período de criação dos 7 dias, ele sempre usou alguma coisa, ele pegava um princípio, ele pegava algo para que dali ele criasse. Então ele pegou do pó da terra, formou o bonequinho bem bonitinho, uns mais gordinhos, outros menos gordinhos. Em todas ele colocou o Acha, né? Em tudo ele colocou. Então, quando ele formou o homem tornou-se alma vivente. Então, a matéria-prima foi a natureza. Depois vocês vão entender um pouco mais, que a gente vai falar de quantos componentes da natureza existem no homem. O homem, portanto, não brotou da natureza mediante algum processo evolucionista natural. É o resultado da ação direta de Deus, que usou a matéria-prima, criada, já existente, para a formação da parte terrena do homem, ou seja, o corpo físico. O homem, portanto, tem semelhanças fisiológicas com o restante da ordem criada. Está em Gênesis 8, 27, Jó 10. E como consequência compartilham com o mundo animal da dependência da bondade de Deus para a continuidade de sua existência. Em todo o Antigo Testamento, o relacionamento entre o homem e a natureza é resultado a cada passo. Assim como o homem compartilha com a natureza a constituição da sua existência, da mesma forma a natureza compartilha com o homem as realidades do seu viver. Assim, embora a natureza tenha sido feita para servir o homem, este também, por sua vez, tem o dever de cuidar da natureza. A natureza, portanto, não é um tipo de entidade neutra com relação à vida do homem, pois entre ele e a natureza e o homem existe uma ligação misteriosa, de maneira que, quando o homem pecou, a própria ordem natural foi profundamente alterada, afligida. Visto, porém, que a natureza sofre com o resultado do pecado do homem, assim também se regozija na redenção dele, pois o próprio Deus, ou melhor, pois a própria natureza também compartilha da redenção do homem. Tudo que existe em nós físico está ligado ao homem físico, natureza e espiritual. Então esta relação da natureza, de tudo que existe, é por isso que é impossível, por exemplo, quando a gente fala de praia. Tem tanta gente que fala que porque a praia é pecado, porque a praia é isso. Não, o pecado está dentro dele. É amaldiçoado. É amaldiçoado, é não sei o quê. Até o Corinthians, Deus perdoa. Contudo, por mais profundo que seja o relacionamento do homem com a natureza, ele não deixa de ser apresentado como algo diferente e distintivo. Não é o fato de termos esses atributos naturais ou essas afeições da natureza em nós que nos torna igual. Nós somos diferentes, distintivos, separados, uma classe de animais separados completamente dos demais. Deus, tendo primeiramente chamado terra à existência com suas várias condições necessárias à vida humana, passou a declarar que criara o homem, fez o homem. A impressão dada pelo relato de Gênesis é de que o homem era um enfoque do propósito criador de Deus. Não se trata tanto de o homem ter sido a coroa dos atos criadores de Deus, nem um clímax do processo,
Porque embora fosse o último na escala ascendente, foi o primeiro na intenção divina, ou seja, desde o início, Deus projetou criar o homem. Todos os atos anteriores de Deus não são apresentados mais na natureza de uma série contínua pelo repetitivo da conjunção. E também disse Deus: façamos o homem. Quando se deu esta também, ou então, quando for a terminar a ordem cósmica, quando a terra já estava pronta para sustentar o homem. Desta forma, embora o homem esteja diante de Deus em relacionamento de dependência, ele também desfruta da condição de uma personalidade sem igual, em especial em relação a Deus e à criação. Então, por que esse último, sendo que o projeto original de Deus era criar o homem? Porque ele precisava deixar a terra pronta para que o homem governasse. Tanto que ele preparou tudo, né? Preparou tudo. Então disse Deus: haja luz, e houve luz, e haja separação entre as águas. Então pegou o Senhor Deus lá e fez os céus, fez a separação das terras e do mar, água. Deus fez os peixes e os grandes peixes. Então, de tudo aquilo que Deus pegou como essência, como primazia, como matéria-prima, ele formou. Então pegou o Senhor Deus o pó da terra e formou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e soprou nele o fôlego da vida, e então ele tornou-se alma vivente. Então existe uma particularidade especial. É por isso que não dá para crer, como nós falamos nas aulas anteriores, da teoria da evolução. O problema da teoria da evolução é que ela está sendo tão difundada nas escolas que já não se fala mais da verdade da criação, porque o termo é teoria. O que é uma teoria? É algo que não é comprovado. É uma teoria. Agora, quando é comprovado, é diferente. Mas nós vimos as nossas culpas por não ensinar. Se fosse verdadeiro, não seria teoria, seria a ciência da evolução, né? Exato. É a teoria. Alô? Amém. Então o homem foi feito à imagem de Deus, dentro da classe dos animais, mas com diferencial, composto por tudo aquilo que existe na natureza. Por isso essa ligação do homem com a natureza. A gente vem para a cidade grande, acostuma com as torres, com os prédios, com tudo, mas quando você vai no campo, como é que você se sente? Quando você vai na praia? Eu sempre, constantemente eu vou na praia com a minha esposa, direto nós vamos, diz amém aí, filha. A Nara está com fim de ouvido, ainda bem. E ela gosta de parar na frente da praia. Eu gosto de ir para dormir, armar uma rede embaixo de umas árvores, assim, ouvindo o barulho das ondas, de preferência com a churrasqueira do lado e uma Coca-Cola gelada. Meu Deus, não tem praia melhor. Mas você fica lá ouvindo, ela para de frente à praia e ela fala: meu Deus, como Deus fez essa maravilha toda. Tudo para nós, né? Tudo para nós. Meu Deus, como é tremendo. Então essa relação do homem com a natureza, ela é normal. Então sempre existe a natureza dentro do homem. Existência e natureza do homem fazem parte, porque o homem faz parte desta natureza, assim como Deus criou tudo. A constituição humana. As palavras mais relevantes no Antigo Testamento para descrever o homem em relação a Deus a natureza, são alma, nefs, ou espírito. Alguns falam rush, e carne, bazar. O termo carne às vezes tem um sentido físico, outras vezes figuradamente tem um sentido ético. Neste último uso, tem o seu contexto em contraste com Deus, para enfatizar que a natureza do homem é contingente e dependente, ou seja, existe a natureza, quando se fala carne, é no sentido que está se referindo a Deus maior, ou Deus poderoso, e carne, físico, o homem. É essa separação entre Deus e o homem. Quando nós falamos, muitas das vezes, espírito ou alma, aí está se referindo à questão espiritual. Corpo físico, vamos dizer assim, corpo espiritual ou alma, porque o corpo nada mais é do que a morada do espírito, da alma. Então este corpo físico está ligado a esse termo.
para enfatizar a natureza do homem diferente da natureza de Deus. Tanto Neps quanto Rash denotam em geral o princípio vital da pessoa humana, sendo que o primeiro ressalta de modo mais específico a individualidade ouvida, e o outro focaliza a ideia de um poder sobrenatural acima do indivíduo dentro dele. Mais uma vez aí distingue corpo, homem, físico, matéria, e espírito ou alma, e aí a gente vai entender daqui a pouquinho essa diferença entre espírito e alma. Então ela faz esta separação no Antigo Testamento. Das 80 partes do corpo mencionado no Antigo Testamento, os termos aplicados são coração, fígado, cabede, rins, olaiote, e entranhas, meim, são as mais usadas ou as mais frequentes no Antigo Testamento. A cada destas partes são atribuídas factuais ou metaforicamente, ou seja, para elucidar um fato ou uma metáfora, uma comparação. Quando se fala em questão muitas das vezes a mão, o coração, por exemplo, coração de pedra, um novo coração, não é que você tem um coração de uma pedra lá dentro, é mais para que você entenda, seja enfatizado nesse fato ou nesse contexto, nessa metáfora, o coração duro, ou seja, um coração que não perdoa fácil, Rebelde, né? coração rebelde, de dura cerviz, é colocado em relacionamento com a totalidade da natureza psíquica do homem, como o ser ou instrumento de manifestação emocional voluntária ou intelectual. No contexto, ou nesse último contexto, tem o sentido de, ou que chamaríamos de mente, raciocínio ou intelecto, e é frequentemente empregada por metonomia, para detonar pensamentos, para despertar desejos, com a ideia ou com o propósito da resolução, pois o pensamento ou a vontade de alguém é aquilo que está no coração, ou conforme diríamos hoje, na mente. Então essas comparações do homem, especialmente no Antigo Testamento e também no Novo, é para isso. Essas várias palavras caracterizam o homem como um composto de elementos separados e distintos. Essas partes do homem que são faladas é para que haja o entendimento dos elementos separados e distintos em nosso corpo físico. A psicologia hebraica, é importante você guardar isso, não subdivide a natureza do homem em partes que excluam mutuamente. Por trás desses usos das palavras permanece o pensamento de que a natureza do homem é dupla. Mas mesmo neste ponto, o homem não é apresentado como uma união frouxa entre duas entidades discrepantes. Não há nenhum sentido de uma dicotomia metafísica e mesmo ou de um dualismo ético entre alma e corpo. É bem estranho os pensamentos hebraicos, mas tudo bem. Assim como pensamentos não definem nada. É uma ideia que se é dada para que o homem entenda. Quando Deus soprou no homem que ele formara do pó da terra, este veio a ser uma alma vivente, uma unificada no interrelacionamento entre o terreno e o transcendental, ou seja, entre o físico e o espiritual. Em todas as partes do Antigo Testamento enfatizam-se os dois conceitos do homem, tanto o homem quanto a humanidade. Só um parênteses importante aqui para você entender. Nós vamos ver essa importância do homem físico e do homem espiritual em Jesus. Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Daí você pode parar e pensar, então nós éramos para ser igual a ele, fora do pecado. Parou para pensar? Sua imagem e semelhança. Sua imagem e semelhança. Nele a personalidade individual e a solidariedade social acham as suas expressões. Às vezes na história de Israel, a ênfase recai sobre a responsabilidade individual,
e as determinações e proibições da lei e dos profetas aparecem caracteristicamente no singular, sendo dirigidas ao indivíduo. De modo geral, porém, no pensamento hebraico, o indivíduo não é visto atomisticamente, mas em íntima associação com a comunidade inteira, como representante dela. Assim também o pecado de um único indivíduo envolve todas as pessoas em sua consequência. Por outro lado, Moisés e Finéias colocam-se diante de Deus para pleitear a causa do povo, porque incorpora em si mesmo a comunidade inteira. No período intertestamentário, no entanto, esta consciência de solidariedade deixou de ser uma realidade correta, ou melhor, concreta na consciência social da nação, e se tornou cada vez mais um dogma idealístico e teológico. Desta perspectiva de solidariedade racial, no primeiro homem, resulta que o pecado de Adão envolveu todos os indivíduos, tanto de forma pessoal quanto nos relacionamentos sociais. Por causa da transgressão de Adão, todas as pessoas foram afetadas, e em cada aspecto da sua existência, em todo o seu convívio social. Tudo isso para você entender. Desde o primeiro pecado, estamos falando de homem, amém? Então, quando este pecado entrou no homem, ainda que esse pensamento, venha nos mostrar que o homem é composto de si próprio e que ele é individual, mas sempre vai afetar a comunidade. Se nós parássemos e tirássemos a ideia teológica de que Deus formou o homem, ou a ideia bíblica, somos a imagem e semelhança de Deus, e ainda pensássemos só como evolução, você influencia diretamente o meio onde você está. E você é influenciado pelo meio onde você vive. Então essa é a evolução do homem. Não é a evolução vindo de um ser que não existia nada, que não tinha nada, mas pelo contrário, feito à imagem de Deus, e que por causa do pecado do primeiro homem, este homem nós se tornamos agora limitados, então começamos a evoluir agora. Lembra de Paulo lá em Efésios, quando ele diz: à procura da estatura de varão perfeito, até chegar à plenitude da fé. Será que não está falando dessa evolução então? Não é aí que o Senhor nos está levando? E aí esse pensamento, dessa psicologia hebraica, que subdivide, mas no final ela faz entender, por exemplo, o caso de Moisés aí, que ele chega agora e fala: não, Deus, não destrua o povo, se for para destruir eles, então destrua a mim, porque o Senhor deu esse povo. E agora o que vão falar? Que nem Deus suportou o povo dele? Então esse senso já estava dentro do homem. Pensa você como pastor, quantas vezes você não se colocou a favor do homem, ou dos membros, ou dos líderes, dos obreiros que Deus te deu? Quantas vezes você se colocou a favor do teu casamento? Quantas vezes você se colocou a favor de alguém que precisa? Então esta é a natureza humana. Este é o homem formado à imagem e semelhança de Deus. Como um mediador, né? Intercessor. Um mediador, mas eu diria aí como um convívio social. Ele pode até não ser um mediador direto, um intercessor de alguém, mas ele tem um convívio, ele faz parte, está dentro dessa natureza humana deste homem, essa solidariedade, este envolvimento físico necessário. Ele não está só. Ok? O ensino antropológico de Jesus. Estão comigo aí? Amém. Nas suas declarações formais, Jesus tinha pouca coisa a dizer acerca do homem, mas por suas atitudes e ações entre os homens, demonstrou que considerava importante a pessoa humana. Para Jesus, o homem não era uma simples parte da natureza, pois ele é mais precioso aos olhos de Deus que as aves que voam, que os animais do campo. A qualidade distintiva do homem é que ele possui uma alma ou uma natureza espiritual, e perdê-la é a sua pior tragédia, é tolice final. A vida verdadeira do homem é, como consequência, a vida submissa a Deus
e que visa a sua glória. Ela não consiste da plenitude das posses terrenas. A única riqueza, portanto, é a riqueza da alma. Mas mesmo ao enfatizar o aspecto espiritual da natureza do homem, Jesus não depreciava o corpo, pois durante todo o seu ministério ele demonstrou que se preocupava com todas as necessidades humanas. Este conceito do homem como uma criatura de valor era um ideal e uma possibilidade. Do ponto de vista de Jesus, isso porque ele via todos os indivíduos, fosse homem ou mulher, como cegos e perdidos em seu relacionamento com Deus, ou seja, rompidos com Deus. Embora não tenha especificado em lugar algum a natureza do pecado, ele claramente pressupôs sua universalidade. Todos os homens estão de algum modo presos na situação do pecado e encaminhados, ou melhor, emaranhados ou amarrados ou presos em suas consequências trágicas. Assim, todos quantos quiserem viver para a glória de Deus e dele desfrutar eternamente, devem ter experiência de novidade de vida. E foi exatamente com este propósito que Cristo veio ao mundo. Portanto, segue-se que, pela atitude da pessoa de Cristo como Salvador do mundo, o destino humano do indivíduo é ser selado de modo definitivo. Então, qual era o ensino de Jesus para o homem? Todos foram afastados de Deus. E ele deu importância, valor a este homem. Então vamos parar e pensar um pouquinho dentro desse ensino antropológico de Jesus. Jesus está falando assim, tanto o homem espiritual, que precisa se ligar novamente a Deus, precisa desta carência, ou tem essa carência e precisa da ajuda de Jesus, também o homem físico. Então pensa para nós hoje, quantas pessoas fisicamente, humanamente falando, o seu corpo físico está totalmente destruído porque ele está o quê? Longe de Deus. Então veio o pessoal que está em situação de rua. E eu falava esses dias, eu falo bastante isso com alguns pastores, o pastor Demétrio tem um trabalho social com o pessoal de rua, o pastor Ricardo tem um trabalho social com o pessoal de rua. Se a gente está lá interessado só em trazer o cara para a igreja e aceitar Jesus, está errado. Porque pela antropologia, primeiro eu tenho que cuidar do corpo dele. Aí vamos para a Bíblia. Aceita Jesus, aceita Jesus. Como é que o cara vai aceitar Jesus? O cara passando fome, frio, sede. Pobre, cego e nu. Pobre, como Jesus falava, né? essa foi boa. Pobre, cego e nu. E com frio nesse tempo. Não. Aí a gente vai aceitar Jesus, velho, eu quero comida. Cadê o amor, né? Eu quero bebida. Então, a antropologia do que Jesus falava é: Jesus dava o devido valor ao corpo. Se alguém tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe beber. Se ele tiver frio, veste ele. Se preocupou com aquela multidão que seguia com o sermão da montanha lá? Né? Sim. Tantas e tantas horas lá seguindo ele, o que ele fez? Mandou serviço. Então, se Jesus deu o exemplo, então peraí, a antropologia de Jesus, o ensino de Jesus é: o corpo precisa ser cuidado, precisa ser tratado, mas tem uma alma. Então precisa ter essa junção. Eu tenho falado bastante aqui com os obreiros, eu converso sempre com o Maurício, e eu falo, gente, eu tenho orado para que Deus nos dê uma estratégia de trabalho, porque aqui em Goianás é diferente. Nós temos um bom prato aqui na esquina. Café, almoço e janta. Então, eu só servir a marmita aqui não vai resolver. Nós fizemos um bazar social aqui de doação de roupa. Todo mundo veio aqui, pegou roupas, tinha roupas maravilhosas, muito casaco, muita jaqueta, muito tênis. Foi bênção. Mas eu preciso fazer algo socialmente que eu cuide do corpo, mas que eu cuide da alma também. Então, a gente está orando em cima disso para Deus. Deus vai preparar tudo no momento certo. Mas se Jesus deu o exemplo da antropologia, do método, do ensino antropológico de Jesus
tem que cuidar do corpo, mas e a alma? Alô? Amém. Paulo também nos deixou um exemplo. Estão comigo aí? A antropologia de Paulo. É bom falar da antropologia de Paulo porque, como ele foi um dos que perseguiu muita gente, com certeza ele tirou não poucas vidas, porque a gente se apega à morte de Estevão e acha que foi só ele. Mas antes de Estevão, muito neguinho sofreu na mão de Paulo. E depois de Estevão também, porque Paulo se converteu depois. A Bíblia diz que ele tinha cartas para entrar nas casas, perseguir, levar até o sinédrio, prender e até matar. Então, além de Estevão, teve outros Estevãos. Mas Paulo também deu o seu ensino antropológico, o seu ensino a respeito da antropologia. As declarações de Paulo a respeito da natureza do homem são geralmente feitas com relação à salvação. Cristo falava da redenção voltando do cuidado com a alma e do físico. E Paulo fala de modo claro sobre a salvação. Toda a sua antropologia sirva aos interesses da soteriologia, ou seja, tudo que Paulo falava deste homem, ele se referia diretamente à salvação. Portanto, em primeiro lugar, nos seus ensinos, encontramos suas insistências em que o homem necessita da graça divina. Paulo é enfático quanto à universalidade do pecado no homem. Por causa da queda de Adão, o pecado de alguma maneira obteve a entrada no mundo para fazer da vida humana uma esfera de sua atividade, ou seja, esse pecado gerou agora uma esfera que constantemente leva o homem a pecar. O primeiro pecado entrou no homem, o homem foi feito a ser pecador, então agora é uma sequência. Então ele enfatiza, tem que salvar o homem, tem que tirar ele desta rotina de pecado, resgatá-lo. O pecado por um só homem entrou no mundo. Como consequência da transgressão de Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para ir de encontro ao homem na sua triste situação, Paulo expõe o Evangelho como justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para quê? Para que todos creiam. Aí o tema da carta aos Romanos, justificação pela fé. Pela fé. Então, Paulo agora diz assim, olha, a minha antropologia do homem é que por causa do pecado do primeiro homem, todos foram feitos pecadores. E eles carecem, precisam, necessitam agora da graça, do favor de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nesse contexto, contrasta o velho homem da natureza, segundo a carne, com o novo homem na graça, que é segundo o Espírito. Ele também fala a respeito da natureza exterior do homem, que parece da sua natureza interior, que permanece diariamente e está sendo renovada em Cristo. Ele fala do homem natural e do Espírito, em contraste com o segundo Adão e o primeiro Adão. O primeiro é formado da terra, é terreno, traz a imagem que é da terra. Ele pode, pela graça, mediante a fé, ser levado agora a trazer a imagem do celestial. O homem em si mesmo é um ser moral, com um senso inato, de certo e de errado, o qual Paulo se refere como sua consciência. Essa consciência, no entanto, pode perder a sua sensibilidade para o bem e tornar-se contaminada. Como o principal expositor da explicação da obra salvífica de Cristo à vida pessoal, Paulo dificilmente poderia evitar uma referência à natureza e constituição na essência do homem. E, inevitavelmente, semelhantes alusões refletem o uso do termo veteritestamentário. Ao mesmo tempo, embora ele realmente empregue suas palavras com o mesmo significado do Velho Testamento, elas são aplicadas com mais precisão, onde? Nas suas epístolas. Os termos mais importantes no vocabulário antropológico são carnes, que ele emprega no sentido físico e ético, ou espírito, pneuma,
respiração, ar, vida, para detonar o aspecto superior da natureza do homem que se dirige a Deus, ou soma, que nós já estudamos aí também, que é o corpo, mas frequentemente aplica ao organismo humano como tal, mas às vezes ao aspecto carnal da natureza do homem ou alma, geralmente para transmitir o princípio vital da vida. Quando nós estudamos Paulo apresentando isso, qual é a importância de entender o sentido da antropologia segundo Paulo? Ele vai refletir que tudo que está, porque aqui ele já não discute evolução, querido. Não tem, aqui não existe aquela ideia da teoria da evolução do homem no macaco. Paulo tem certeza e ele ensina: o homem foi criado segundo a imagem de Deus. Então agora, como estudantes da palavra, eu preciso receber que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que a antropologia agora é a necessidade de eu tirá-lo do mundo do pecado, de eu resgatá-lo, de trazê-lo de volta agora para que ele volte a Cristo. Quando o homem está em Cristo, aí vamos lá, quem está em Cristo, nova criatura, então ele evoluiu. As coisas velhas já se passaram. Então a ignorância, a falta de conhecimento, a arrogância, o pecado, a velha natureza que Paulo está falando aí, tudo ficou para trás. Então agora começa essa evolução. É nessa linhagem que Paulo prega e ensina. Paulo usa várias palavras traduzidas por mente, nas versões especificadas, ou melhor, especificando a capacidade racional nata do homem, a qual no homem, ou seja, na natureza ou humana, física, esta está seriamente afetada pelo pecado, mas a mente transformada traz a Deus a adoração aceitável. Lembram do culto? Como é que Deus pede um culto? Racional. Apresentando a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Pastor, não pode rodar um pouquinho? Pode, irmão. Pastor, não pode dar uns terra, uns mantos, uns xarabaxéia? Segura, né? Ixi, é bom demais. Às vezes eu dou umas voadoras daqui, xarabaga. Não tem problema, irmão. Mas o culto a Deus, que é a adoração do corpo físico, que a pessoa, hoje, todo mundo trabalhou, né? Correu, lutou, teve um dia de labuta. Alguns, assim como eu, fizeram um dia de jejum. Chega a dar uma tremedeira agora. Mas você decidiu adorar a Deus num culto racional. Você vem na quarta, na quinta, na sexta, no seu dia de culto. Vamos lá, o pastor Fausto trabalha lá no ABC, vem, e agora esses dias ele está sem carro. O carro dele foi para o seguro, quebrou, bateu, perdeu, deu PT, e aí ele tem que pegar o trem. Imagina, ele passou fácil pegando o trem com a mochilinha nas costas, vindo lá do ABC, meu Deus, vindo do ABC é totalmente contramão. Quem vem do centro é melhor, vem assim. Aí ele quinta-feira vai direto para o culto. E às vezes quem trabalha com a cansa mais, porque o pastor está lá, Preitão lá pintando e tal. Não vou pintar hoje não. Mas o cara está no meio de um projeto e fala: eu preciso terminar hoje. Canso físico. Então você descansa, dá uma relaxada. E a cabeça descansa como? Preocupação. Por isso que tem algumas, por aí uns negócios, que você chega lá, tá uma musiquinha de chuva, assim, de barulho de água. Fundinho musical. Meditação. Quase levita. Por isso que Deus pegou a tribo de Levi, que era para não levitar. Alô? Então Paulo trata essa necessidade, dessa mudança, da necessidade da graça redentora de Cristo. Às vezes Paulo contrasta entre aspecto, a carne e o espírito, o corpo e a alma, para dar a impressão de um dualismo da natureza do homem. Em outras ocasiões introduz a característica tríplice, corpo, alma e espírito, o que levanta as perguntas sobre o homem ser considerado de modo de uma tricotomia ou dicotômico, seriam dois,
O uso intercambiável dos termos espírito e alma parece confirmar o primeiro ponto de vista, ao passo que os casos em que são contrastados são considerados uma prova do segundo. Qualquer que seja o uso, no entanto, os dois termos se referem à natureza interna do homem, em contraste à carne ou corpo. Às vezes fala corpo, alma e espírito, às vezes fala só corpo e espírito, ou só alma e espírito. Então, essa junção, ela pode ser essa tricotomia, mas o que interessa para nós aqui é que existe corpo e alma, ou melhor, espírito e alma, corpo. Espírito, alma e corpo, mas sempre vai ter o corpo. Nós sabemos que eles são distintos entre si, alô, não tem dúvida disso. Mas aqui quando Paulo se refere, ele se refere diferente porque ele está trazendo a alusão de que esse corpo precisa ser resgatado para que esta alma seja curada, liberta e ela possa, e o espírito possa fluir. Presta atenção, espírito não flui em alma contaminada. Para que o espírito flua, esta alma tem que estar bem. Mas como a matéria não é libertação da alma, nem cura interior, é cura do físico, então Paulo trata isso dessa maneira, para que haja um entendimento que esse corpo físico só pode ser resgatado pela graça. E esta graça, ela toca primeiro na tua alma e no teu espírito. Ficou claro? Vou ler só o último parágrafo aí. O espírito é a profundeza da existência de Deus no homem, o aspecto superior da sua personalidade. Alma expressa a individualidade especial e distinta do próprio homem. O pneuma é a natureza não material do homem, que olha em direção a Deus. A psique, o psique, é a mesma natureza do homem olhando em direção à terra. Então eu vou te ajudar, olha para mim aqui. O espírito olha para o alto, para Deus. A alma olha para o físico, para a natureza humana, para as coisas da terra. Por isso que existe uma guerra dentro de nós. Lembra que Paulo falou? A alma que é uma coisa, o espírito que é outra. Uma batalha, uma guerra. Só que ambos se tornam um na hora que se refere à questão humana. Por quê? Se o homem resgatar primeiramente, ou fosse resgatado pela graça, então a sua alma e o seu espírito vai santificar o seu corpo. Essa é a importância de conhecer. Ok? Ok. Vamos tomar um cafezinho de 2 minutos? Bora. Agora vai ser 2 minutos mesmo, em nome de Jesus. Vamos lá no nome de Jesus.